vamos falar sobre competência, o item 7.2 da ISO 45001. Você está vendo na tela que eu vou te mostrar uma matriz de competência. Vou te dar um exemplo real e para você entender bem o que pede a ISO 45001 e fazer no dia a dia da sua empresa. Mas antes disso, você tem que conhecer melhor a norma, então aguenta aí. Fica comigo até o final desse vídeo, vai valer a pena, com certeza. Eu vou mostrar para você essa matriz de competência e você vai gostar dela. Mas antes disso, você precisa entender bem direitinho o que pede o requisito 7.2 e já sabe, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Meu nome é Rossano Monese, eu estou aqui me esforçando, compartilhando conhecimento com você. Não custa nada para você deixar um likezinho aqui nesse vídeo, um joinha, deixa o joinha. E aí me ajuda a continuar crescendo com esse canal, compartilhando conhecimento. Eu faço isso há 22 anos, auditorias, trabalhando em certificadoras, dono de certificadora, sócio-diretor de certificadora, gerenciando certificadora, mas o que eu mais gosto de fazer é aqui compartilhar conhecimento com você por meio desses vídeos e também dos cursos gravados que eu tenho no Hotmart, dos cursos que eu dou ao vivo. Você pode entrar em contato comigo, isso é sempre muito legal, é o que me realiza. Mas deixa eu já arrumar a tela aqui para você e na hora que eu arrumo a tela, você já vê esse QR Code aqui. Esse QR Code é para você adquirir o e-book. Não adquiriu ainda? Adquire, vale a pena, é bem baratinho e já serve como uma apostila para você durante esses vídeos da ISO 45001. Assim você vai poder acompanhar essas aulas, que não são vídeos, são aulas gratuitas para você. E além disso, no final dessa jornada da ISO 45001, em poucas palavras, eu vou mandar um convite para todo mundo que adquiriu o e-book para participar de uma aula ao vivo comigo e poder conquistar o certificado de interpretação da ISO 45001 com a minha assinatura, homologado. Vale a pena, vai? Vale a pena. Então adquire o e-book e vem ser meu aluno de verdade, tá bom? Bora lá então, o que pede a ISO 45001 quando o assunto é competência, o requisito 7.2. Primeiro, tem que determinar a competência, determinar a competência necessária daqueles trabalhadores que afetam ou pode afetar o seu desempenho de SSO. Quando se fala em competência, tanto na 9, na 14, como aqui na ISO 45001, competência é igual a educação, treinamento ou experiências apropriadas. Você viu aqui que falou ou? Porque talvez você vai pedir só educação para determinada função, só treinamento para outra função, de repente só experiência para uma certa função, ou de repente para a maioria delas, esses três atributos, esses três critérios de competência: educação, treinamento ou experiência. Uma coisa importante que só aparece aqui na ISO 45001, não aparece nas outras, é essa habilidade, olha, habilidade para identificar perigos. Habilidade para identificar perigos. Não precisa estar diretamente escrito isso lá na sua descrição de cargos, matriz de competências, tabela de funções, enfim, como você chama aí na sua organização. Porém, é importante que você sinta a segurança, que todos na empresa sintam a segurança, que de acordo com aquela atividade, o tipo de exposição a algum perigo e risco que aquela pessoa está dentro da função dela, ela tem essa habilidade para identificar esses perigos, esses riscos que ela está exposta. E isso muitas vezes você consegue com base em educação, em treinamento e experiência. Quanto mais treinamento a pessoa tem, mais atenta ela fica a alguns tipos de perigos e riscos e consegue se preservar, se proteger e também fazer isso com relação a outros. A mesma forma é a experiência, mas isso precisa ser gerenciado dentro do sistema de gestão de SSO. Isso vai garantir que os colaboradores sejam competentes. Eu já vou mostrar para você daqui a pouquinho ali na matriz de competência. Então, se você tem um procedimento, se você tem uma instrução de trabalho, cite isso, que desde a contratação você está preocupada para que, ou preocupado, né, para que os treinamentos, a experiência, a educação que o colaborador tenha, permita que ele tenha a habilidade de identificar os perigos aos quais ele está exposto na função que ele está executando. Isso é muito importante. Então comente em algum lugar, mas não precisa ficar assim claramente em cada função como que você prevê essa habilidade. Agora, lembra dos objetivos e indicadores?
da aula que nós fizemos lá no requisito 6.2, se você começa a ficar com um índice ruim na parte de incidentes, taxa de frequência de acidente, de afastamento, de dias perdidos, pode ser um sinal de que os colaboradores não estão com a habilidade necessária para identificar perigos. Então a gente consegue perceber em auditoria se isso está sendo eficaz ou não, se na prática está funcionando como deveria ou não. Então por isso que é importante você realmente estabelecer e acompanhar. Quando for necessário, conforme diz na letrinha C, você vai tomar as medidas, ações para adquirir e manter a competência necessária e não pode deixar de avaliar a eficácia das ações tomadas. Tem que reter informação documentada, Rossano. Informação documentada apropriada como prova da competência? Se você está pedindo uma escolaridade específica, vai ser um diploma, um certificado, não é? Um histórico escolar. Se você está pedindo treinamento, vai ser lista de presença em treinamento, vai ser certificado também. Se você está pedindo ali experiência, pode ser registro em carteira, currículo, a avaliação de experiência dentro da própria empresa por meio de mentoreamento, de um acompanhamento, né? Até mesmo pelo período de experiência, aqueles 90 dias, você já consegue ter certeza se aquela pessoa é experiente ou não, se ela está preparada para executar aquela função. É o que diz aqui, ó, nessa notinha aqui da ISO 45001, quando fala de ações aplicáveis. Por que ações aplicáveis? Está trazendo daqui, ó, quando aplicável, tomar medidas. Então, ações aplicáveis, ó, podem incluir, por exemplo, fornecimento de treinamento para orientação, reatribuição de pessoas atualmente empregadas. Então você vai colocar em outras atividades, vai reatribuir tarefas para que elas não executem aquelas que precisam daquele treinamento ou daquela competência que ela não tem, ou até a contratação ou subcontratação de pessoas competentes. Você percebeu ali que não tem gente competente dentro da sua empresa para executar aquela atividade? Aí o que você faz? Contrata ou então subcontrata, terceiriza lá aquela atividade para poder garantir o atendimento que você espera. Vamos ver a matriz de competência? Vamos colocar aqui na tela? Como é que seria essa matriz de competência? Acho que ela vai ficar melhor aqui, pronto. Aqui ela ficou legal, que você enxerga bem. Você pode fazer de várias formas, tá? Várias formas, eu trouxe esse exemplo aqui para você, porque pensa assim, aqui você tem a função, analista de suprimentos, aí você coloca aqui todos os colaboradores que estão dentro dessa mesma função. A escolaridade, a experiência e o treinamento vão ser os mesmos para todos eles. Vai ficar até um pouco repetitivo aqui, mas você consegue colocar observações dizendo o que atende, o que não atende, o que precisa melhorar, evoluir, se tem alguma ação em andamento daquelas ações que eu mostrei para você na norma, na ISO 45001. Então isso pode te ajudar bastante. Aqui já tem os pontos que pedem nas 3 normas. Então o que eu vou pedir de escolaridade para o analista de suprimentos? Eu vou pedir ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins. E experiência, 6 meses na área de suprimentos. Ou então poderia nem pedir, lembra? Lembra que eu falei que é ou? Você pode ter um desses 3, 2 desses 3 ou os 3, vai depender da função. É claro que às vezes pode ter algum requisito legal, que eu vou te mostrar no próximo exemplo. Aí você tem que atender aquele requisito. Treinamento ou conhecimento, a ter noção sobre codificação de insumos, treinamento no sistema TOTO, Cienge, Informacom, enfim, lá um sistema informatizado que a empresa utiliza, treinamento nas instruções de trabalho do setor e na política objetivo de SSO. E se fosse uma atividade mais operacional, como eletricista? O eletricista, eu vou pedir aqui para o eletricista, deixa eu arrumar, que ele tenha ensino médio completo, que ele tenha 6 meses de experiência como eletricista, mas ele vai ter que ter treinamento na NR10. Se esse cara vai trabalhar em altura, tem que ter na NR35. É importante citar o seguinte, isso aqui é para contratação, mas é claro que numa empresa que tem um sistema de gestão de SSO bem implementado, antes de realizar cada tarefa que tem uma exposição relativamente significativa ao risco, vai ser feita aquela análise preliminar de risco, análise preliminar de tarefa e outras necessidades de ações e de controles podem ser implementados. Então isso aqui seria o básico para contratar, mas vai variar de empresa para empresa, segmento a segmento. Eu só quis trazer para você uma ideia simples de você fazer uma planilha simples como essa, ó, na sua empresa,
mas colocando o nome dos colaboradores e já dizendo se eles atendem ou não atendem. Poderia até ter uma coluna a mais aqui, ó. Na hora que eu fico falando, eu já vou pensando em melhoria. Eu já colocaria uma coluna aqui no final dizendo se ele atende ou não. Se precisa de uma ação em andamento, ou precisa de uma ação, algo para garantir uma competência ou não. Isso aqui pode ser colocado nas observações também. Enfim, eu digo que a gente não termina de implementar um sistema de gestão. A gente abandona, porque toda vez que a gente olha dá vontade de mexer em alguma coisa. Sempre que a gente olha, a gente quer mexer em alguma coisa. Faz parte da evolução. Use essa planilha. Eu não vou deixar ela aqui para você não, porque tem mais coisas aqui envolvidas nessa planilha. Mas é fácil, só de você olhar ela, você consegue fazer uma igual. Você vai colocar as mesmas colunas e você vai dizendo então o que dentro da sua empresa é importante ter de escolaridade, experiência ou treinamento para cada função. Isso aqui é muito da empresa, por isso que não vale a pena eu te enviar como modelo, que você consegue fazer esse simplesinho na sua organização, vai ajudar. Lembre o seguinte, quando você estiver pensando em competências, tem muitas questões que você pode evitar em auditoria. Eu fiz até um vídeo sobre isso, vai aparecer aqui um vídeo que eu fiz dizendo sobre os erros que os RHs mais cometem, que eu mais vejo em auditoria. E também tem outro vídeo aqui, outros vídeos da ISO 9001 e também da 14001 falando sobre competência que vale a pena você assistir. Assiste, aproveita, faz uma maratona. Te espero no próximo vídeo. Até lá!